A guerra entre deuses e humanos, o Ragnarok, não é somente uma batalha de força, o mais forte ganha e acabou, mas também uma batalha de mentes. Pois é, no terreno sanguinário do Ragnarok, a inteligência dos seus lutadores é muito importante, e por isso estamos aqui hoje na sexta edição do Rank and Stats para entender o importantíssimo stat de inteligência de batalha e ranquear, é claro, quais são os personagens melhores colocados nesse stat. Mas antes de ranquearmos os melhores e piores personagens de inteligência de batalha, vamos primeiro analisar e entender, o que afinal é inteligência de batalha. Inteligência de batalha é um stat incrivelmente difícil de se definir, afinal ela pode englobar muitas coisas durante uma batalha, como a capacidade de algum personagem compreender certa habilidade ou estratégia, a sua criatividade e raciocínio na resolução de problemas durante o combate, o seu conhecimento geral sobre a arte da luta ou algum estilo de luta em específico, e até mesmo a sua própria experiência durante lutas também pode ser um fator essencial para definir esse stat. Sendo bem completo e direto na análise, dá para dizer que sim, inteligência de batalha é um stat que abrange todos esses aspectos citados, e justamente por isso que é um stat extremamente difícil de se ranquear e analisar. Pegando exemplos práticos disso em Shumatsu, temos por exemplo casos como Apollo e Raiden, dois personagens que são mestres em estilos de luta específicos, o boxe e o sumo respectivamente, e até demonstraram serem sim bastante espertos em seus estilos de luta, se adaptando ao oponente ou então demonstrando toda a sua técnica e habilidade em momentos específicos do combate, mas eles não têm feitos brutos de inteligência de batalha. Um exemplo de feito bruto, por exemplo, pode ser colocado na estratégia do Hades de impedir e parar a técnica de bolha do King, onde ele não só reconheceu e identificou o funcionamento da técnica do King, como teve a inteligência para se adaptar e usar os seus recursos atuais para burlar essa técnica, o que sim é um feito de inteligência de batalha bruto. Por isso, temos muitos elementos para serem analisados em um só stat. Temos os feitos de inteligência de batalha bruto, temos as citações sobre a inteligência e expertise dos personagens, temos eles serem mestres em estilo de luta específico, e até mesmo temos alguns aplicando os métodos bastante criativos e inteligentes em seus golpes. Então, com todos esses elementos, qual que vai ser o meu critério? Bom, o Ragnarok é um ambiente recheado de lutadores dos mais alto nível. Todos, deuses ou humanos, são verdadeiros mestres e especialistas nos seus respectivos estilos de lutas. Então, ser um mestre em um estilo, por mais que seja sim um feito e vai ser sim citado aqui no vídeo, não é uma grande característica se comparada a, por exemplo, burlar uma técnica muito poderosa como o Hades fez. Por isso, o que será levado em consideração serão principalmente os feitos brutos de QI de batalha, como citado ali do Hades, e logo depois verão outros feitos menores, como os de ser um mestre em um estilo ou ter golpes construídos e espertos na sua execução. Beleza? Então já aproveitando, se você não conhece o canal, ou se já conhece mas ainda não tá inscrito, se inscreve, pô, vamos ajudar o Shakestein a alcançar a marca de 6.000 inscritos, a gente tá super perto de bater essa marca, e eu conto com você pra gente bater ela até o final do mês de julho. Se você já tá inscrito, pode, por exemplo, ajudar compartilhando esse vídeo com os seus amigos, apresenta o conteúdo do canal do Shakestein pra eles aí, pô, tamo junto, beleza? E já aproveitando, se você quer decidir quais os próximos stats a serem analisados aqui no Rank and Stats, então considere se tornar um membro do canal, ou um booster do server do Discord. Esses dois cargos especiais têm a garantia de poder escolher qual vai ser o próximo stat do quadro, beleza? Então, como sempre, vamos começar, enfim, o nosso rank, indo do rank F para o rank E, D, C, B e por fim o rank S. Normalmente eu não costumo elencar personagens de rounds que ainda não acabaram, mas sim, hoje eu vou fazer uma exceção e eu vou colocar Loki e Simo entrando no rank. Mas tenham noção que no momento que esse vídeo está sendo gravado, saiu o capítulo 104, onde o Simo e o Loki estão prestes a se chocar de fato. Então a gente ainda vai ter bastante luta pela frente, por isso o vídeo pode ficar bem datado no sentido da posição desses dois no rank. Então agora sim, sem mais delongas, vamos direto para o rank F. E pois é, o rank F já começa com ele, o lutador atual da humanidade, o maior sniper Simo Häyhä. É isso que dá colocar um lutador que ainda não terminou sua luta até agora. Até o capítulo 104 a gente viu muito pouco, quiçá nada de QI de batalha do Simo. Claro, todas as suas ações e decisões são discutivelmente pensadas por ele, como por exemplo devastar o exército do Loki com uma bala, mas isso não é um feito de inteligência de batalha per si, apenas ele executando uma ação preferível por ele com as suas capacidades. Claro, provavelmente com o passar da luta, com os próximos capítulos mesmo, ele deve sim mostrar alguma coisa, mas por enquanto a gente vai ficar com o Simo aqui abrindo o rank F.
E junto com ele temos Zero Fuku, o pobre Zero que já se acostumou a ficar embaixo do rank, e dessa vez por eles ter um único feito, que foi identificar que o Buda consegue ver no futuro. Você deve estar pensando que, apesar de não ser lá um grande feito, né, ainda é um feito de identificação, né, de compreender a habilidade do oponente. E de fato, é sim um feito assim, mas o Zero apenas intui a habilidade do Buda após o próprio Buda dar uma dica do que ele está fazendo. Ou seja, sozinho o Zero Fuku não teria descoberto a habilidade do Iluminado, ou no mínimo teria demorado mais para entender o que estava acontecendo, e por isso que ele vai ficar aqui bem abaixo mesmo. Indo pro rank E, aqui sim já começamos a ter alguns personagens bem relevantes e é um rank bem disputado. Muitos vão entender porque falei de serem mestres em estilos específicos ou executarem técnicas com inteligência, como por exemplo temos o caso do Thor, o experiente e viciado berserker do trovão, muito viciado, né, em batalhas, que usa a força centrífuga nos seus golpes, o que sim demonstra que ele não é uma completa mula, mas usar mecânicas assim não se surpreende em relação aos próximos. Temos logo em sequência o Shiva, um lutador experiente em batalha, descrito pelo Hermes como o brigão número 1 dos céus, e que também faz algumas coisas espertas, como jogar a defesa do Raiden para baixo a fim de tirá-lo do seu alcance, e também usar muito bem os seus 4 braços durante o combate. Na frente do Shiva temos o seu oponente, o Raiden Tamemon, que além de ser um mestre absoluto no sumo, também usou a sua habilidade de manipulação de músculos de maneira bem criativa, como ao criar um escudo de carne, né, uma mão gigante, ou executar o seu Yatagaraço, trocando rapidamente os músculos das pernas para a palma da mão. Logo após ele temos Rajun, que não é dito ser mestre de nenhum estilo ou estilo de luta específico, mas é um guerreiro experiente e principalmente demonstrou bastante expertise ao lutar buscando a abertura na postura de combate do Buda e utilizar o seu braço arrancado, uma desvantagem, né, e transformar essa desvantagem em uma vantagem ao fazer do braço arrancado uma espada. E para fechar esse rank bem disputado, a gente tem ele, Lu Bu, um lutador extremamente experiente que facilmente poderia estar sim um rank acima. Assim como Thor, ele também usa da força centrífuga na sua devoradora de céus, mas o Lu Bu tá no topo do rank E pelos seus feitos no spin-off, onde assim como o Rajun, ele constantemente pune seus oponentes quando abrem guardas em sua postura de ataque ou de defesa, e também ele tem feitos de reconhecer habilidades bem complexas, como a fantasia do Sesc, uma habilidade que usava o chão para refletir a energia de ataques do oponente, e o Lu Bu não só entendeu como essa técnica funcionava, como também conseguiu burlá-la. Ele somente está aqui no rank E e não mais acima, pois para mim, identificar e burlar uma técnica de um personagem que não tá no nível de força do Ragnarok não me impressiona tanto em relação aos personagens do próximo rank, mas eu consigo entender perfeitamente se você quiser colocar o Lu Bu mais acima em alguns ranks sim. Até porque para o próximo rank, né, o rank D, veremos mais feitos envolvendo identificar e compreender a habilidade do seu oponente, começando pelo Leônidas. Sendo o rei de Esparta mais poderoso e um guerreiro extremamente experiente na guerra, Leônidas demonstrou compreender a situação perigosa que Esparta estava e que eles deveriam impedir, né, o avanço da Pérsia na sua península, mas o seu principal feito é durante o começo do round 9, onde Leônidas demonstrou compreender quais eram as armas do Apolo e como elas haviam defendido o seu Phalanx Enocos. Logo acima do Leônidas nós temos Poseidon, o rei dos mares, e assim como Leônidas é também dito ser um general de guerra, e evidentemente também é bastante experiente em batalha pelo seu tempo muito grande de vida, além de ser dito também como o melhor lanceiro dos céus, colocando ele acima do Odin na habilidade com a lança, por exemplo. O principal feito do deus dos mares envolve ele perceber que o Sasaki conseguia analisar o seu adversário sem que ninguém contasse pra ele sua habilidade. Apenas vendo os movimentos do Sasaki, ele percebeu que esse era o seu talento no combate. Acima do Poseidon a gente tem o Apolo, que também é um mestre do boxe, né, sendo ele o deus do boxe, e tem no seu estilo de luta algumas técnicas bem interessantes, como quando ele fez uma finta para acertar o Leônidas, ou quando ele prende o Leônidas com seus fios, ou até quando ele se aproxima da zona de gravidade do humano, justamente para evitar o impacto do Phalanx Nemesis. Todos esses momentos que demonstram bastante do seu QI de batalha executado no puro combate. E para fechar esse rank D, nós temos o Buda, que é um mestre na arte da espada desde criança, e também exímio em vários outros estilos de luta com suas diversas armas oriundas do Cajado dos Seis Reinos, além de conseguir formular um plano para atacar e tentar vencer o Rajun num One Hit KO com a sua foice Salaquias, apesar de não ter funcionado contra o Rajun pelo seu alto poder de fogo. E com isso vamos para o rank C, e aqui meus amigos começamos a ter personagens que de fato poderia se dizer que são gênios no combate, começando com o deus das mentiras e atual representante divino da 11ª rodada, o Loki. Sim, isso mesmo, o Loki ao menos, por enquanto vai ficar no rank C, que como falei, não é nem de perto ruim, mas pode surpreender alguns, afinal o Loki é dito como o deus mais astuto dos deuses, mas astuto não significa diretamente QI de batalha, apenas que ele é o mais larapioso, né, o melhor em tramóias, o mais enganoso de todos os deuses, e analisando seus feitos até agora, pra mim essa é uma posição bastante justificada. Ao mesmo tempo que o seu plano de emposcar o Simo tem muitos
pontos inteligentes, como o Loki criando um clone dele para tomar tempo do Simo e usar esse tempo para circundar a arena, para fazer uma espécie de ataque em pinça com ele, o clone dele e o exército de marionetes, ele também é um plano no mínimo intrigante, porque o Loki, apesar de usar diversos blefs e mentiras para tentar mexer na mente do Simo, esse plano todo foi por água abaixo no momento que o Simo limpou os clones do Loki, deixando o deus totalmente contra a parede. O plano do Loki foi sim esperto e inteligente, mas pelo amor de Deus, executar um plano onde ele fica sem o seu anel de multiplicação, que é a sua arma principal, sem os clones para proteger ele e completamente contra a parede, mesmo sem que o Simo saiba onde ele está, demonstra que esse plano não é nem de perto algo do nível que os ranks superiores demonstraram, principalmente porque ele fez um plano que teoricamente era para ser muito seguro e ele acabou lendo errado a força do seu oponente e ficou em uma situação péssima por conta própria. Agora mesmo o Loki está executando outro plano, um improvisado por ele, onde ele vai arriscar a sua própria vida, e esse sim eu imagino que poderá aumentar muito o Loki e colocar ele em ranks maiores, mas por enquanto ele fica por aqui. E acima dele temos o pai da humanidade, Adão, e muitos podem se surpreender com a sua posição. Além de ser descrito como alguém proficiente no combate corpo a corpo, o Adão também tem um feito muito interessante no final da sua luta com os Zeus, onde após estar sem a sua visão, ele finge cair para um soco dos Zeus apenas para segurá-lo pelo cabelo e poder socá-lo mesmo sem ver nada. Ou seja, com um único movimento, enganando os Zeus, o Adão conseguiu se adaptar no combate e removeu o seu principal problema naquele momento da batalha, que era a incapacidade de acertar os Zeus por estar cego. Plano esse que inclusive assustou demais o próprio Odin, o que demonstra que foi uma estratégia e tanto, porque o Odin ficar muito surpreso é muito raro, E para fechar o rank C a gente tem o Hércules, que além de ser um guerreiro também muito experiente, fez vários trabalhos divinos, em sua vida, e tem até uma noção de, por exemplo, estancar o seu braço após ele ser arrancado. Ele tem como principal feito ser o primeiro a identificar qual era o tesouro sagrado do Jack, no caso as suas luvas. Jack havia blefado e mentido continuamente para arrancar o braço do Hércules, e após o seu plano ser executado, dentre todos que estavam vendo a luta, personagens como Ares, Odin, Hermes e o próprio Loki, o primeiro a identificar o verdadeiro tesouro sagrado do Jack foi o Hércules. Claro, aqui a gente tem dois asterísticos que são o que fazem ele não subir tanto para rankings acima. Primeiro, que o Hércules só foi perceber isso após o plano ter ocorrido, se ele tivesse percebido antes, com certeza ele estaria muito mais acima. E dois, ele provavelmente foi o primeiro a perceber também por ser o cara que estava lutando, Normalmente quem tá lutando tende a ter uma percepção maior do que vai acontecer ou que pode estar acontecendo por motivos óbvios, ele tá lutando. Mas ainda assim, é um feito incrível que o Hércules tenha descoberto e visto por entre os blefs do Jack, primeiro que deuses muito espertos como o Hermes e o Loki. E por isso, ele fecha o rank C. Chegando no rank B, já temos aqui o que pode-se dizer que é a elite de inteligência de batalha no verso de Shumatsu. E quem abre esse stat é outro personagem que eu acho que é muito difícil de ranquear. E honestamente, no momento que eu tô editando esse vídeo, eu já posso meio que estar discordando de mim mesmo da posição dele, que é o Susanoo no Mikoto. Isso porque o Susanoo é meio que o epíteto daquela discussão que eu falei do personagem ter muito conhecimento, mas nem sempre demonstrar esse conhecimento na batalha, ou executar alguma estratégia com esse conhecimento. Susanoo é um mestre da arte da espada, ele sabe literalmente todos os estilos de espada da história da humanidade, o que vai muito além de saber simplesmente uma arte ou um estilo de luta. O Susanoo sabe o equivalente a centenas ou até milhares do mesmo feito do Apollo ou do Raiden de serem mestres de seus respectivos estilos de luta. Enquanto o Apollo é um mestre do boxe ou o Raiden é um mestre do sumo, o Susanoo é mestre de centenas ou milhares de estilos de espada completamente diferentes. Mas infelizmente, o Susanoo não demonstrou todo esse conhecimento em batalha, e contra o Okita, honestamente, ele teve sim oportunidade, mas normalmente quem costumava burlar as técnicas era o Okita. O Susanoo apenas aplicava técnicas que ele já havia treinado antes da luta começar. Para vencer a postura fantasma do Okita, o Susanoo usou o Ama no Magaeshi, uma técnica que ele já tinha aprendido previamente, e para vencer o Okita nos ares, ele executou o Ama no Magaeshi Yakumo, onde ele pôde executar sua técnica em qualquer postura. E Yakumo também é algo que ele já sabia antes, não uma técnica ou um plano que o Susanoo estipulou na hora, percebendo e compreendendo e então se adaptando a ele. Por isso o Susanoo é um grande enigma. Ao mesmo tempo que ele não tem nenhum feito bruto e relevante, ele ainda assim é um mestre em centenas de estilos de espada diferentes, o que por si só é um feito absurdo. E justamente por isso ele acaba ficando aqui no rank B, com potencial para subir ou até descer, dependendo do seu método de análise. E logo em sequência temos o seu oponente, o Okita Souji, que basicamente escala para cima do Susanoo, ao ser capaz de usar muito da sua inteligência de batalha para burlar o Ama no Magaeshi, compreendendo
sendo que ela perde força durante o alcance, pulando para evitá-la no momento certo, impedindo Susanoo de executá-la e até mesmo cortando o pé do deus, tirando a base dele, né, que teria matado Susanoo se ele não tivesse o Yakumo guardado na manga. Até mesmo o final da batalha foi decidido também pela inteligência de batalha do Okita, com o espadachim usando a sua experiência e inteligência para curvar levemente o corpo e evitar um golpe fatal da Musouken do deus da espada. Isso sem contar o Okita como telespectador, onde ele, por exemplo, compreendeu a estratégia final do Kin para vencer o Hades, percebendo que ele colocou a energia do golpe do Hades em sua espada. Pois é, como falei, daqui pra frente é só pedrada nesse stat. E depois do Okita a gente tem o Zeus. Sendo o personagem que mais lutas ficou como telespectador de um combate, Zeus tem diversos feitos que envolvem ele ver, entender e identificar e também, né, explicar algumas habilidades. Por exemplo, Zeus conseguiu ler e identificar o estado do Raiden Shiva na reta final do round 5, conseguiu ler o estado do Buda no final do round 6, conseguiu entender a estratégia do PPP Cross do Tesla no round 8, compreendeu não só a estratégia do Okita de girar o eixo do corpo para escapar da Musouken, como também que o golpe final do Okita simulou o Mano Magashi do Susanoo, isso sem contar todo o conhecimento de diversas técnicas diferentes no mangá que ele demonstrou. Mas tudo isso, apesar de ser muito em quantidade, não colocaria tão alto aqui no vídeo, então o que acaba colocando ele aqui no rank? Bom, o feito sólido dele que permitiu ele vencer o Adão no round 2 é o que coloca ele aqui. A sua estratégia de spamar técnicas desenfreadamente, que propositalmente ele fez com que o Adão sobrecarregasse o reflexo divino, como a própria Brunilde explicou que fazia parte do plano dos Zeus, a estratégia dele contra o Adão. Um feito que não só o Adão e outros lutadores não perceberam, como também retirou o Ais do seu oponente numa verdadeira jogada de mestre. Foi um plano muito bom dos Zeus. Então isso acaba colocando ele mesmo aqui no topo do rank B. Mas ele não é o primeiro desse rank. Quem tá em primeiro é ele, Nikola Tesla, que está aqui em cima por seu plano hábil do Tesla Warp e do PPP Cross. No Tesla Warp, Tesla executou o plano de guiar Beelzebub até um ponto setado por ele anteriormente, cronometrando com o tempo de condensar as superpartículas Tesla e não teleportar para o ponto exato. Tudo isso ele fez sem que o Beelzebub, né, um oponente extremamente inteligente, percebesse, por diga-se passagem. Por fim, ele ainda tem o seu PPP Cross, onde Tesla lançou uma barragem de socos para fazer com que o Bell achasse que a sua energia havia acabado, apenas para propulsioná-lo e efetuar um ataque em pinça final que teria matado o Beelzebub. Mas o Bell sobreviveu a isso e por isso ele abre o próximo rank, o rank A, pois além de entender todo o plano do Tesla Warp de primeira, incluindo compreender, né, 3 fraquezas vitais dessa técnica, ele ainda conseguiu prever o plano do PPP Cross do Tesla. Vale constar que o Bell não previu o que o Tesla faria exatamente, o próprio Bell disse que não sabia o que o Tesla ia fazer, apenas que ele não faria uma mera chuva de socos. Mas independente da via que o Bell usou, né, para burlar a estratégia do Tesla, fato é que ele burlou a estratégia dele, isso ainda é um feito incrível. E por falar em burlar, o próximo feito é do Hades, que tem feitos envolvendo justamente counterar e burlar as técnicas do Kin. Primeiro ele compreende e identifica como a forma de armadura do Kin funciona, burlando ela com a sua Persephone Titã, ao aplicar mais força do que o Kin podia segurar com a técnica. Depois ele compreende a forma da besta do Kin, uma bala de ar que causa uma disrupção no fluxo de Ki do oponente, assim se cobrindo de sangue e burlando a técnica do Kin. O Hades só não tá mais na frente porque ele perdeu, ele foi superado justamente pelo stat de inteligência de batalha pelo homem que tá no topo do rank A e na frente do Hades, que é o Kenshin Wang, que venceu o Hades por sua estratégia de lançar a forma da besta na Ikoreos do Hades, pegando a energia do seu golpe e aplicando em sua espada, e então vencendo o Hades usando 3 técnicas ao mesmo tempo. Além disso, o Kin também, né, é o mestre e o criador do estilo marcial Shiryu, dito como o estilo marcial supremo, então a posição dele tá mais que merecida aqui na frente do Hades e no topo do rank A. E para fechar esse longo e completaço vídeo, a gente tem o rank S, onde teremos 2 personagens, o top 1 e 2 do verso, com o top 2 dele sendo o Sasaki Kojiro. Como telespectador, Sasaki não só identificou o estado do Buda no round 8, como também compreendeu a estratégia final de Kin no round 7 e o funcionamento de ambas forma de armadura e forma da besta. Além disso, Sasaki também reconheceu que o Tesla estava se teletransportando no round 8 e conseguiu identificar as características do Shinrayao Yorozu de Susanoo e o plano de Okita de pular nos ares para pegar Susanoo de surpresa. Porém, seu maior feito de inteligência de batalha está conectado com a sua habilidade, o Senjou Musou, uma técnica onde Sasaki identifica e capta informações e detalhes do seu oponente e simula uma batalha com ele mentalmente, isso constantemente durante a luta toda, até prever completamente os seus golpes. Facilmente daria para se discutir se Sasaki não mereceria o topo dessa lista, mas eu acredito que o primeiro lugar que eu tô guardando aqui, no quesito puro de inteligência de batalha, né, traçar e desenvolver planos, se adaptar durante a luta, é sim melhor que o Sasaki. E pra mim,
isso vai mais também pelo que é relevante desse stat. O Sasaki é um misto, né, de inteligência de batalha e de hacks, enquanto esse top 1 é muito mais inteligência de batalha. Então, já que eu falei dele, vamos falar do top 1 aqui, que é Jack, o Estripador. O top 1 do Record of Ragnarok em inteligência de batalha, o homem que formulou uma estratégia desde o começo para arrancar o braço do Hércules, blefando 2 vezes sobre seu tesouro sagrado, simulando situações onde ele parecia estar pressionado apenas para executar a sua virada maléfica e, claro, enganar todos os deuses no processo, não só uma, mas 2 vezes, como no momento em que ele matou o Hércules com o seu Dear God, onde Jack executou seu plano de usar o sangue que saía da cerca que ele mesmo deixou se empalar para poder matar o Hércules. Durante os quase 30 minutos do round 4, não teve um único segundo que o Jack não estava sob controle total da batalha. Tudo, especificamente tudo que aconteceu no combate estava nos planos e no controle do Anônimo, né, o Jack Estripador. E por isso, né, pela sua capacidade de prever, de planejar e executar muito além da imaginação e inteligência de um deus, e vencer uma batalha quase que exclusivamente pela sua inteligência de batalha, burlando várias vezes toda a força e resistência de um deus muito esperto que é o Hércules, e surpreendendo deuses muito espertos como Hermes e Loki, que faz do Jack ser o nosso top 1 de hoje, o rank S, o número 1 no stat de inteligência de batalha. Agora eu quero saber de você, concorda comigo que o Jack é o top 1 nesse stat, ou outros personagens poderiam tomar o seu posto? Concorda com o meu rank ou tem aí o seu próprio? Se tem ele, então deixa aí embaixo, né? E claro, não se esquece de apoiar, hypando o vídeo e dando like pra apoiar o canal, beleza? Como sempre, agradecimento aos boosters do server Discord, aos membros General de Guerra, João VRK, Saif, Vitor Emanuel, Nada, Arthur Luiz, Omni, Rito73, Shumatsu no Valkyrie Round 1, 2, 3, 4 e Dark, e o Imperador Celestial Martin UD, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.